Depois de anos estudando, trabalhando em silêncio e construindo minha carreira como juíza federal, seria a minha própria família quem tentaria me esconder do mundo. No dia do aniversário do meu pai, recebi uma mensagem no grupo da família que mudou tudo. Ele me proibiu de ir à festa porque, segundo ele, eu causaria vergonha. E minha irmã, a filha perfeita, a futura promotora federal, respondeu dizendo que o brilho da noite seria todo dela. Naquele momento, com um simples emoji de joinha, eu percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. O que eles não sabiam é que aquela humilhação seria apenas o começo, e que a vida faria cada um deles pagar caro pelo que fizeram. Se eu fosse você, ficaria até o fim, porque essa história mostra o que acontece quando a verdade finalmente aparece. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Helena Duarte, e, aos 36 anos, sou uma das juízas federais mais jovens nomeadas no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Quando recebi a indicação, 3 anos atrás, senti que finalmente havia conquistado meu próprio espaço no mundo, um espaço construído com estudo, noites insones e uma teimosia silenciosa que sempre me acompanhou desde criança. O que eu não imaginava era que, para minha família, nada disso significaria absolutamente nada. Meu pai, Álvaro Duarte, é contador há 4 décadas. Homem rígido, daqueles que falam pouco e só sobre o que lhes interessa. Minha mãe, Regina, sempre orbitou em torno das ambições dele. E minha irmã mais nova, Camila, é o orgulho absoluto da casa, linda, expansiva, sempre tratada como frágil e ao mesmo tempo como extraordinária. Ela está prestes a se tornar promotora federal, e, se depender dos meus pais, será a estrela da família pelos próximos 50 anos. Eu, por outro lado, sempre fui o apoio silencioso. A filha estudiosa que não dava trabalho, a que arrumava a própria mala aos 10 anos, a que não precisava ser buscada no portão da escola porque nunca esquecia a chave de casa. A que todos cumprimentavam com um sorriso educado, mas nunca com orgulho. A juíza federal que, para os meus pais, parecia mais uma funcionária de cartório. Naquela sexta-feira que abriu feridas que eu não sabia que ainda existiam, eu estava no meu gabinete revisando um dossiê de um caso complexo de corrupção quando o celular vibrou. O grupo da família, Família Duarte, havia recebido uma nova mensagem. Era do meu pai. Helena, não quero você na minha festa de aniversário. O chefe da sua irmã é juiz federal. Você vai causar vergonha. Fiquei olhando para aquelas palavras como se tivessem sido escritas em uma língua distante. Não era novidade ser deixada de lado, mas nunca de forma tão explícita, tão cruel, tão pública. Antes que eu pudesse reagir, outra mensagem chegou, dessa vez de Camila: melhor ficar no seu cantinho, mana. Afinal, os olhos de todos estarão voltados para mim, a futura promotora federal. A forma como ela escreveu futura promotora federal parecia carregada de mel, mas também de veneno. Como se eu fosse um obstáculo, um peso morto, um elemento inconveniente no grande espetáculo de ascensão dela. Eu não respondi com palavras. Apenas enviei um emoji de joinha. Porque, naquele momento, descobri que a indiferença machuca mais profundamente quem decidiu ferir. Mas algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, senti que a minha paciência, aquela que me sustentou por toda a vida, havia expirado. Não por raiva, mas por clareza. Eles tinham cruzado uma linha. Uma linha que não admitia retorno. Continuei meu expediente normalmente. Assinei despachos, recebi advogados, analisei petições. Quem me viu naquele dia não imaginaria o furacão silencioso que se formava por trás da minha postura serena. Porque, por trás dos processos que eu julgava, havia também uma sentença que eu começava a dar a mim mesma: era hora de deixar que cada um arcasse com o peso das próprias escolhas. E, ironicamente, nada do que veio depois aconteceu por vingança. A vida tem um jeito estranho de devolver às pessoas aquilo que entregam ao mundo. E, naquela semana, meus pais e minha irmã semearam desprezo, arrogância e humilhação, e, sem perceberem,
abriram portas que jamais conseguiriam fechar novamente. A festa do meu pai estava marcada para o sábado seguinte. Mas o que eles não sabiam é que aquele evento, do qual eu estava oficialmente desconvidada, se tornaria o centro de uma mudança definitiva. Não apenas para eles, mas também para mim. Uma mudança que revelaria, diante de pessoas importantes, o que eles jamais se preocuparam em enxergar, quem eu realmente era. E, quando tudo terminasse, não haveria pedidos de desculpa capazes de remendar o que foi destruído. Nem laços a serem reatados. No sábado de manhã, dia da festa do meu pai, acordei com uma estranha sensação de calma. Não era apatia, tampouco tristeza. Era como se finalmente eu enxergasse minha família pelo que sempre foi, e não pelo que eu desejava que fosse. Passei café, sentei à mesa do meu pequeno apartamento em Higienópolis e revisei alguns trechos de um julgamento que começaria na segunda-feira. O caso era grande o suficiente para atrair a atenção da imprensa e, ironicamente, envolveria uma equipe do Ministério Público Federal da qual minha irmã fazia parte. Sim, Camila estaria na audiência inaugural da semana seguinte. E ela não fazia ideia de que eu seria a juíza responsável. Esse detalhe nunca fora escondido, minha agenda era pública. Eles só nunca se importaram o suficiente para ler. Às 11 horas, enquanto eu folheava documentos, meu celular vibrou novamente. Mensagem da minha mãe: filha, entendemos que você ficou magoada, mas seu pai não quis ser duro. É que essa festa é importante. Parecia mais um comunicado administrativo do que um pedido de desculpas. Respirei fundo e não respondi. Naquele momento, decidi que jamais voltaria a aceitar migalhas emocionais. Caminhei até a janela. Lá embaixo, a rua seguia seu curso normal, carros passando, gente caminhando apressada, vendedores oferecendo café. A vida seguia, e eu também seguiria, sem o peso que eles insistiam em colocar sobre mim. Por volta das 15 horas, meu assessor, Vinícius, me enviou uma mensagem perguntando se eu confirmaria a presença no evento jurídico do mesmo dia, uma pequena confraternização que reuniria juízes federais, desembargadores e alguns convidados notáveis da área jurídica. Uma reunião formal, mas sem ostentação. Eu sempre comparecia quando podia. Era exatamente no mesmo horário da festa do meu pai. A diferença é que naquele evento, minha presença era bem-vinda. Era reconhecida. Era respeitada. Respondi a Vinícius: confirmo presença. Às 18 horas, vesti meu tailleur preto favorito, arrumei o cabelo em um coque baixo e passei meu batom vermelho discreto. Ao olhar no espelho, percebi algo curioso: eu parecia firme. Inteira. Nada no meu rosto denunciava a rejeição explícita que eu havia recebido no grupo da família. Parecia outra mulher, ou talvez eu finalmente estivesse vendo quem eu sempre fui. O evento aconteceria em um salão reservado de um hotel tradicional da região da Paulista. Cheguei às 19h10. Assim que entrei, alguns colegas vieram falar comigo, cumprimentando-me com respeito, comentando sobre decisões recentes que eu havia proferido. Era reconfortante estar em um ambiente onde minha trajetória não era invisível. Cerca de meia hora depois, percebi um burburinho próximo à entrada. O motivo logo apareceu: o procurador-chefe da República em São Paulo, Dr. Alberto Linhares, havia chegado. Ele era, coincidentemente, o chefe direto da equipe da qual Camila fazia parte. Ele se aproximou de mim com um sorriso cordial. Boa noite, doutora Helena. É um prazer revê-la. Boa noite, doutor. O prazer é meu, respondi, mantendo a postura. Ele comentou sobre o caso que começaria na segunda-feira e ressaltou que sua equipe estava empenhada. E então disse algo que acendeu uma chama silenciosa dentro de mim: inclusive, uma das promotoras mais jovens que temos, Camila Duarte, deve estar ansiosa. Ela falou muito da irmã juíza, mas fico curioso, nunca tive a oportunidade de conhecê-la. Meu sorriso foi contido, mas firme. É mesmo? Perguntei, com tranquilidade estudada. Ela fala de mim? Não muito, ele admitiu, rindo sem maldade. Só mencionou que vocês não convivem muito. Imagino que seja por conta do trabalho de ambas. Duas carreiras brilhantes acabam puxando para caminhos diferentes. Brilhantes.
Minha irmã havia se apropriado dessa palavra tantas vezes para si mesma, mas nunca a direcionou a mim. Tive vontade de rir da ironia. Conversamos por alguns minutos, e então Dr. Alberto foi chamado por outro grupo. Quando se afastou, senti meu celular vibrar de novo. Era Camila. O papai está perguntando se você vai ao menos mandar parabéns. Você não cansa de ser ingrata? Eu respirei fundo e deixei o celular de lado. Hoje não. Continuei circulando pelo salão, conversando com colegas, trocando impressões sobre casos relevantes. Em momento algum me senti deslocada. Ali, eu era reconhecida. Ali, eu existia. Mas o destino, ou talvez apenas o timing da vida, decidiu agir. Pouco depois das 21 horas, notei que Dr. Alberto olhava em minha direção, com a expressão de quem acabará de se lembrar de algo importante. Ele caminhou até mim novamente. Juíza Helena, só uma curiosidade, diga. A sua irmã é Camila Duarte mesmo? Sim. Ele ajeitou os óculos, surpreso. Interessante, porque ela comentou hoje na festa do seu pai que você trabalhava com pequenas demandas administrativas no fórum. Confesso que imaginei que fosse outra pessoa. Eu sorri devagar. As famílias às vezes têm percepções seletivas, respondi. Ele riu, constrangido, e antes que pudesse continuar, alguém o chamou novamente. Naquele instante, compreendi que a noite estava apenas começando, e que o preço pelo menosprezo que minha família havia nutrido durante toda a minha vida começaria a ser cobrado de forma natural, inevitável, e pública. E eu não precisaria mover um único dedo. Quando o relógio marcou quase 22 horas, o evento já estava aquecido. Juízes, procuradores, desembargadores, professores renomados, todos conversando, analisando decisões recentes, debatendo perspectivas jurídicas. Era um ambiente que eu conhecia bem e onde me sentia segura. Mas, naquela noite, havia uma tensão silenciosa no ar, algo que eu só fui perceber quando vi Dr. Alberto conversando com 2 desembargadores e olhando repetidamente em minha direção. Ele parecia juntando peças. Poucos minutos depois, ele retornou até mim com uma expressão intrigada, quase como se tivesse acabado de encontrar uma contradição em um processo complexo. Doutora Helena, me desculpe insistir, mas preciso tirar uma dúvida. Levantei as sobrancelhas, sinalizando que ele podia falar. A sua irmã, Camila, realmente te descreveu como alguém que trabalha com processos simples no fórum. Mas hoje, ao comentar com alguns colegas que você estaria no nosso evento, eles me disseram algo diferente. Algo maior. Meu sorriso foi lento, medido. E o que eles disseram? Que a doutora Helena Duarte é juíza federal responsável por decisões técnicas extremamente precisas. Que inclusive uma de suas sentenças recentes foi objeto de elogios na última reunião do Conselho da Justiça Federal. Ele fez uma pausa. Isso é verdade? Sim, respondi simplesmente. Dr. Alberto arregalou os olhos. Então por quê? Ele parou no meio da frase, mas não precisava terminar. Eu sabia exatamente o que ele queria perguntar. Por que minha família escondia quem eu era? Por que minha irmã diminuía minha carreira? Por que me tratavam como um apêndice descartável? Eu apenas disse, cada família tem suas versões internas da realidade. A minha escolheu uma versão que lhes convém. Ele pareceu absorver aquilo por alguns segundos antes de murmurar. Camila nunca mencionou que sua irmã é uma juíza federal. Ah, Camila! Sempre tão cuidadosa em manter as atenções para si. Sempre tão confortável sendo o centro do mundo, desde criança. Respirei fundo e mantive a postura. Não era o momento de expor nada. A verdade, como sempre, chegaria sozinha. E ela chegou mais rápido do que eu imaginava. Enquanto eu conversava com outros colegas, notei o brilho de um celular apontado para mim. Quando me virei, reconheci um jornalista jurídico bastante influente. Ele se aproximou animado. Doutora Helena. Que honra encontrá-la. A senhora estará à frente do caso da Operação Fonte Clara na segunda-feira, correto? A menção ao caso chamou a atenção de várias pessoas ao redor.
inclusive a de Dr. Alberto. Sim, estarei, respondi. E é verdade que uma das promotoras do caso é sua irmã? O silêncio na roda foi palpável. Dr. Alberto piscou 2 vezes, surpreso. Camila Duarte é sua irmã? Ele perguntou, agora diretamente, e por trás da pergunta havia algo novo, indignação. Concordei calmamente. Irmãs de sangue. O jornalista continuou fazendo perguntas sobre o processo, mas o olhar de Dr. Alberto dizia mais que qualquer palavra. Ele finalmente entendia o tamanho da mentira social que minha irmã sustentara. Quando a conversa terminou, ele se aproximou de mim em particular. Doutora, me permita a sinceridade. Sua irmã não só minimizou sua carreira, como também se beneficiou disso. Como assim? Perguntei, embora já imaginasse. Ela sempre se apresenta como a jurista da família. Sempre nos deu a entender que era a única do meio jurídico. Isso ajuda a imagem dela. Ajuda a construção da carreira dela. Fiquei em silêncio. A verdade tinha raízes profundas, mais profundas do que eu imaginava. E agora? Perguntei suavemente. Dr. Alberto respirou fundo. Agora eu estou avaliando o quanto isso compromete a transparência dela com a própria equipe. Ele olhou para o lado, pensativo. E para ser sincero, doutora, estou profundamente decepcionado. Não por ela não ter falado sobre sua carreira, mas por ter deturpado. Foi nesse momento que meu celular vibrou novamente. Era Camila, em áudio desta vez. Respirei fundo antes de ouvir. A voz dela estava irritada. Helena, por que você não respondeu? O pai está falando que você é ingrata. Todo mundo aqui na festa está perguntando por você. Eu não vou ficar aturando o climão por sua culpa. Climão. Por minha culpa. Tirei o fone, apertei o botão de arquivar e guardei o celular. E sem planejar, mas talvez guiado pelos próprios acontecimentos, o universo fez sua jogada final daquela noite. Quando o evento estava quase terminando, mais pessoas começaram a comentar que eu seria a magistrada responsável por um dos julgamentos mais importantes do ano. E as informações foram chegando aos ouvidos de todos ali como pequenas ondas crescendo em força. Até que Dr. Alberto, diante de um grupo de procuradores e juízes, disse em voz clara: é uma honra ter a doutora Helena conosco esta noite. Uma das juízas mais criteriosas da nova geração. A frase foi direta para os stories de um jornalista jurídico que transmitia o evento. E poucos segundos depois, meu celular começou a explodir em notificações. Mensagens desesperadas no grupo da família. Da minha mãe. Do meu pai. E principalmente de Camila. Helena, o que você fez? Eu sorri. Não fiz nada. Eles é que nunca olharam. E aquela noite foi apenas o primeiro passo para que começassem a pagar, pouco a pouco, por todas as escolhas que fizeram. No domingo de manhã, acordei com o celular vibrando compulsivamente. Eram dezenas de mensagens, ligações perdidas e áudios que eu não pretendia ouvir tão cedo. O evento da noite anterior tinha se espalhado nas redes jurídicas mais rápido do que qualquer rumor de corredor. Havia fotos minhas circulando, comentários elogiando minha precisão técnica e pequenos trechos da fala de Dr. Alberto. O que eu não imaginava é que um dos convidados da festa do meu pai, provavelmente algum colega de trabalho dele, seguia páginas de atualizações jurídicas e acabará de ver meu nome estampado nelas. Isso significava uma coisa: a verdade tinha chegado à festa. Sem minha presença. Sem meu esforço. Sem meu desgaste. E, pela primeira vez na vida, ela havia me defendido. Ao abrir o grupo da família, encontrei mensagens caóticas: pai, Helena, o que é isso? Por que estão dizendo que você é juíza federal? Isso é mentira? Me responda. Você expôs sua irmã na frente do chefe dela. Mãe, filha, por favor, nos ligue. Estamos muito confusos. Camila, você é completamente doente. Por que você deixou todo mundo passar vergonha? Agora estão perguntando por que você não estava na festa se você é juíza federal.
Se você tivesse vindo, nada disso teria acontecido. Eu li tudo calmamente, enquanto bebia café. Não respondi. Porque eu sabia exatamente o que aconteceria dali para frente, todos tentariam transformar a própria culpa em responsabilidade minha. Sempre foi assim. Sempre seria, se eu deixasse. Peguei meu casaco e saí para caminhar. O clima estava fresco, e o sol ainda tímido deixava as sombras das árvores caírem sobre a calçada como fragmentos de um silêncio necessário. Quando voltei para casa, meu telefone tocou. Era um número institucional. Atendi. Juíza Helena Duarte? Sim. Aqui é Carolina, da equipe do procurador-chefe Alberto Linhares. Ele pediu para confirmar sua presença amanhã na abertura da audiência e para avisar que houve uma reorganização interna na equipe do Ministério Público. Meu coração percebeu antes da minha mente. Algum problema? Perguntei. Um ajuste. Algumas condutas incompatíveis com a transparência institucional foram identificadas. A promotora Camila Duarte foi momentaneamente afastada do núcleo estratégico da operação. Ela permanecerá atuando, mas sob supervisão direta. Fechei os olhos por um segundo. Não era vingança. Não era punição gratuita. Era consequência. E consequências não pedem permissão para acontecer. Agradeci e terminei a ligação com a serenidade de quem sabe que o universo apenas seguia seu curso. Na segunda-feira, cheguei cedo ao tribunal. Era um caso grande, mídia na porta, advogados tensionados, agentes federais circulando pelos corredores. O tipo de dia que exigia postura impecável. Quando entrei na sala de audiências, vi Camila perto da mesa do Ministério Público. Ela me encarou como se eu tivesse destruído a vida dela. Seus olhos estavam vermelhos, a expressão crispada. Conferi o relógio. Faltavam 3 minutos para o início da sessão. Ela se aproximou de forma ríspida. Você está feliz agora? Eu mantive minha postura neutra. Bom dia, Camila. Não finge. Por causa daquela noite, o Dr. Alberto me chamou numa sala com 2 supervisores. Disse que minhas omissões poderiam ter comprometido a credibilidade da equipe. Camila, isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem. Ela sibilou. Se você tivesse vindo à festa, eu teria te apresentado como serviçal de cartório, como sempre. Ninguém ia suspeitar de nada. Ela disse isso em voz alta o suficiente para 2 advogados próximos ouvirem. E exatamente nessa hora, senti um peso diferente no ambiente. O procurador-chefe havia entrado na sala. Ele ouviu. E se aproximou. Promotora Camila Duarte. Ela empalideceu. Doutor Alberto, eu só estava. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Vamos conversar após a audiência. E, por favor, lembre-se, serviçal de cartório não é expressão que se use para se referir a uma magistrada. Muito menos a uma colega de profissão. Camila ficou imóvel. Eu não disse nada. E não precisaria. Apenas caminhei até o meu assento no púlpito elevado. Quando o oficial anunciou, todos de pé. A Justiça Federal dá início à sessão, vi Camila desviar o olhar, incapaz de sustentar o peso das próprias escolhas. A audiência foi intensa, mas conduzida com profissionalismo. Ao final, enquanto eu revisava algumas anotações, Dr. Alberto se aproximou. Juíza Helena, peço desculpas pelas atitudes da promotora Camila. Não há necessidade, respondi. Ele suspirou. Sua irmã construiu uma narrativa que não corresponde à realidade. Para acender, ela diminuiu você. Mas agora isso está claro para todos nós. Concordei apenas. E mais do que isso, ele prosseguiu, é importante que a senhora saiba, não toleramos comportamento antiético. O afastamento dela do núcleo principal será mantido. Asterisco por um breve instante, senti algo parecido com tristeza, não por ela, mas pelo que ela havia escolhido ser. Ao sair do tribunal, meu celular vibrou novamente. Uma mensagem longa, desesperada, da minha mãe: Helena, por favor, pare com isso.
Sua irmã está arrasada. Seu pai está dizendo que você fez tudo isso para humilhar a família. Venha conversar. Precisamos entender por que você fez essa maldade. A maldade. Apenas caminhei até meu carro, respirei fundo e mandei uma única resposta: eu só vivi minha vida. Vocês é que inventaram a história. Enviei. Bloqueei o grupo. E deixei-los gritar sozinhos num quarto vazio. A verdade tinha apenas começado a cobrar o preço deles. E eu não tinha intenção alguma de voltar atrás. No dia seguinte, o clima no tribunal estava diferente. Não havia um único advogado, servidor ou procurador que não soubesse o que havia acontecido com Camila, nem sobre o fato de que minha família inteira tinha construído, por anos, uma narrativa falsa sobre quem eu era. O ambiente jurídico, apesar de sério, tinha sua própria rede informal de informações, e aquela história corria como fogo em capim seco. Mas, ao contrário do que muitos poderiam esperar, eu não me alegrava com a situação. Não havia prazer naquele caos. Apenas uma sensação estranha de fim de ciclo. Como se, finalmente, todas as mentiras que minha família tentou sustentar tivessem atingido o prazo de validade. Caminhei para meu gabinete com serenidade, cumprimentando quem cruzava meu caminho. Vinícius, meu assessor, estava me esperando com uma pasta de documentos e uma expressão hesitante. Doutora, queria informar que sua irmã tentou ligar aqui no gabinete várias vezes pela manhã. E você atendeu? Atendi 2 vezes. Ela insistiu para entrar, disse que precisava falar com urgência. Mas, doutora, ela parecia exaltada. Não achei apropriado permitir. Concordei. Fez absolutamente certo, Vinícius. Ele respirou aliviado, como se esperasse reprimenda. Mas eu realmente estava tranquila. Abri a pasta e comecei a analisar as petições para a próxima audiência quando escutei vozes mais altas no corredor. Não precisei levantar para saber quem era. Aquela entonação agressiva, irritadiça, carregada de autopiedade, era familiar demais. Eu preciso falar com ela. Eu sou promotora, você não pode me impedir. Vinícius correu até a porta, mas eu fiz um gesto para que ele deixasse. Eu mesma caminharia até o corredor. Quando abri a porta, Camila estava lá, com o taier amarrotado, cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem borrada. Mas não era apenas isso. Havia algo nos olhos dela que eu não via desde a infância: medo. Helena, pelo amor de Deus, precisamos conversar. Ela deu um passo na minha direção, mas eu ergui a mão, pedindo distância. Camila, este é um ambiente institucional. Aqui, você se dirige a mim como Excelência ou doutora. Se quiser conversar, teremos que agendar em espaço apropriado. Não. Ela explodiu. Eu não quero formalidade. Eu quero falar com a minha irmã. A palavra irmã soou quase como uma acusação. Irmã? Repeti calmamente. Você só se lembra desse título quando precisa de algo? Ela respirou fundo, tremendo. Helena, você não está entendendo. O Dr. Alberto disse que minha transparência está comprometida. Ele disse que talvez me remova do grupo de operações especiais. Isso é o fim da minha carreira. Não, Camila. Isso é consequência das suas escolhas. Não das minhas. Ela balançou a cabeça, desesperada. Mas você podia pelo menos ter me ajudado. Ter dito alguma coisa. Ter explicado. Você me deixou ser exposta. Eu não deixei você ser exposta. A verdade apareceu porque você mentiu. E mentiu durante anos. Ela abriu a boca para retrucar, mas não encontrou palavras. Continuei. Você me apresentou como auxiliar de cartório mais de uma vez. Repetiu isso para colegas, professores, supervisores. E tudo isso, apenas para sustentar a ilusão de que você era a estrela jurídica da família. Eu não sabia que você era juíza. Ela respondeu, a voz falhando. Você nunca perguntou. Silêncio absoluto. Camila respirou fundo, vencida pelo peso da própria omissão.
Eu só queria que o papai tivesse orgulho de mim. Eu também quis isso, Camila. Mas aprendi cedo que orgulho não se implora. E muito menos se conquista apagando outra pessoa. Ela começou a chorar, e por um breve segundo, vi a garota de 15 anos que implorava a atenção dos meus pais a qualquer custo. Mas agora éramos adultas. E responsabilidade não desaparece com lágrimas. Você vai deixar eu me ferrar sozinha? É isso? Ela perguntou, com a voz baixa, quebrada. Não estou deixando nada, Camila. Você está apenas enfrentando a primeira consequência real da vida. Algo que todos enfrentam um dia. Ela me olhou com um misto de raiva e incredulidade. Talvez pela primeira vez, percebeu que eu não era mais sua sombra. Você não vai voltar para casa? Não vai conversar com papai e mamãe? Eles estão desesperados. Eu imagino, respondi com calma. Mas não, Camila. Eu não vou voltar. Ela enxugou o rosto com pressa, tentando recompor o mínimo de dignidade. O que você quer de mim, então? Perguntou, quase num sussurro. Eu respirei fundo. Eu não quero nada. Nem sua desculpa, nem sua culpa. Só quero distância saudável. E, acima de tudo, quero que você entenda que, a partir de agora, cada passo que você dá, é seu. E só seu. Camila engoliu seco. Você mudou. Não. Eu apenas parei de aceitar pouco. Ela deu um passo para trás, atordoada. Talvez esperasse súplica, talvez esperasse que eu fosse a ponte que sempre fui. Mas eu não era mais a muleta emocional da família Duarte. Então, é isso? Ela murmurou. Não, Camila. Isso é apenas o começo. Camila abriu a boca para responder, mas Vinícius surgiu ao meu lado, respeitoso. Doutora, o desembargador Linhares chegou para a reunião. Concordei. Camila, tenho agenda. Espero que você encontre clareza nas próximas semanas. Ela ficou parada ali, no corredor, enquanto eu voltava ao gabinete. E algo dizia que ela finalmente estava entendendo. Eu não era mais a irmã discreta que orbitava ao redor dela. Eu não era mais a filha invisível que aceitava tudo em nome da paz. Eu era uma mulher inteira. E agora eles teriam que lidar com essa realidade, gostando ou não. O peso da verdade ainda não havia terminado. E a parte final desse processo, o impacto mais profundo, ainda estava por vir. Quando cheguei em casa naquela noite, o silêncio me acolheu como um velho amigo. Preparei um chá, tirei os sapatos e fiquei olhando a cidade iluminada da janela. Pela primeira vez em anos, senti uma paz que não dependia da aprovação de ninguém, muito menos da minha família. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe: Helena, nos atenda. Seu pai diz que você destruiu nossa imagem. Camila está arrasada. Li tudo com calma. Nenhuma palavra me atingia. Eles estavam apenas tentando transformar em culpa minha aquilo que sempre plantaram. No dia seguinte, o tribunal fervilhava. Todos sabiam que Camila estava sob supervisão e que uma auditoria tinha sido aberta. Tudo consequência das escolhas dela, e não minhas. Ao chegar ao gabinete, Vinícius avisou: seus pais estão na recepção. Dizem que não vão sair sem falar com a senhora. Pedi que entrassem. Minha mãe estava abatida. Meu pai, irritado. Helena, por que nos trata assim? Ela perguntou. Eu apenas devolvi a distância que recebi a vida inteira. Meu pai explodiu: você expôs nossa família. Fez a Camila perder credibilidade. Eu só existi, respondi. Vocês criaram uma história falsa sobre mim. Agora lidem com isso. Ele continuou: se tivesse ido à festa, nada disso teria acontecido. A festa em que fui desconvidada? Onde disseram que eu causaria vergonha? Minha mãe tentou amenizar, mas era inútil. Helena, seu pai estava nervoso, não. Vocês sabiam exatamente o que disseram. Só não gostaram das consequências. Meu pai, com voz baixa, finalmente perguntou:
o que você pretende fazer conosco? Nada. Vocês não são minha responsabilidade. Minha mãe chorou. Mas somos sua família, foram. Hoje são apenas pessoas que fizeram parte da minha história. Nada além disso. Meu pai insistiu, e Camila? Vai aprender a viver sem se apoiar na minha sombra. Levantei-me. A reunião terminou. Eles saíram sem olhar para trás, e eu também não olharia. Meses passaram. Minha carreira seguiu firme, crescendo mais do que eu imaginava. Fui convidada para palestras, eventos e até uma conferência nacional sobre integridade no serviço público. A vida profissional florescia. A pessoal, finalmente leve. Da minha família? Silêncio. Tentativas de contato ignoradas. Nenhuma saudade. Certa noite, saindo do tribunal, Vinícius perguntou: doutora, pretende reatar algum dia? Olhei para o céu escuro, cheio de luzes. Não. Algumas portas, quando fecham, não devem ser abertas. E era verdade. Por toda a vida, eu fui invisível. Agora eu era inteira. E não abriria mão disso, nem por passado, nem por sangue. Eles perderam a mim. Eu ganhei a mim mesma. E não havia retorno. E antes de encerrarmos essa história, eu quero saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que a Helena fez? Depois de tudo que ela passou, você acredita que ela tomou a decisão certa ao se afastar da família, ou teria dado outra chance? Me conta aqui nos comentários, eu leio tudo e quero muito saber o que você faria nessa situação. E aproveita também para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque assim eu posso passar lá e deixar um coração no seu comentário. Se essa história te prendeu até aqui, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda muito a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias, que estão ficando cada vez mais intensas, emocionantes e surpreendentes. E claro, compartilhe essa história com alguém que você acha que vai se identificar, ou que precisa ouvir uma mensagem de força e valorização pessoal. Obrigada por acompanhar até o fim. Nos vemos na próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.